Olá pessoal, eu sou o professor Zago, professor de matemática, e hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a eleição para vereador, a famosa eleição proporcional, que é a mesma para deputado. Muita gente não compreende, muita gente me perguntando como é esse procedimento. Por que às vezes um candidato mais votado não entra, não é eleito? Vamos lá, vamos compreender o porquê. A principal razão é a seguinte: quem ganha a cadeira não é o candidato. Quem ganha a cadeira ou as cadeiras, as vagas, na Câmara Municipal, é a coligação ou partido do candidato. Então, é uma eleição disputada em dois momentos. Primeiro momento, os partidos ou coligações ganham as cadeiras. Segundo momento, as cadeiras ganhas pelos partidos ou coligações são distribuídas aos candidatos mais votados da coligação. Vou dar um exemplo aqui de São Lourenço da Serra, eleição deste ano 2016 para vereador. Em São Lourenço da Serra, São Paulo, tivemos aqui a quantidade de 9.423 votos válidos. Lembrando que são votos nominais, aqueles dados diretamente ao candidato, ou os votos de legenda, que a pessoa aperta dois números votando apenas no partido. Ok? Então, com esses 9.423 votos, em São Lourenço da Serra são 9 cadeiras. Primeiramente, temos que calcular o coeficiente eleitoral, ou seja, 9.423 dividido por 9, que é o número de cadeiras. Resultou este valor de 1.047. Então, cada coligação, em São Lourenço da Serra tivemos 8 coligações. E por que o partido não sai sozinho? Ou na maioria das vezes não sai sozinho? Porque tem uma regra que diz o seguinte: o número de candidatos por partido é 1,5 vezes o número de cadeiras. Então, se um partido resolver sair sozinho, em São Lourenço da Serra, são 9 cadeiras, 9 vezes 1,5 dá 13,5, arredondando, ele terá 14 candidatos. Para a coligação, a regra é diferente. Para a coligação, a regra é: o número de candidatos será 2 vezes o número de cadeiras. Então, 2 vezes 9, 18. Sendo assim, lembrando que quem ganha a vaga é a coligação, com 18 candidatos, você tem aí 4 a mais do que se sair com o partido isolado. E a chance desses 4 a mais agregarem mais votos para a coligação é maior. Um outro detalhe que eu gostaria de informar para vocês: para garantir a participação de ambos os sexos no partido ou na coligação, tem um dispositivo que garante aí 30% pelo menos de um dos sexos. No caso aqui das coligações, 30% de 18 vai garantir um total de 6 pessoas, no mínimo, de um dos sexos. Então, no caso de São Lourenço, vamos supor, se são 18 candidatos, tem que ter pelo menos ou 6 homens ou pelo menos 6 mulheres. Isso é para garantir a participação de ambos os sexos na eleição. Então, esse número, que é o coeficiente eleitoral, 9.423 dividido por 9, deu 1.047. 1.047 é o valor que cada coligação tem que conseguir, no mínimo, para disputar as cadeiras que são disponíveis. Então, a cada 1.047 votos, a coligação ganha uma cadeira. Se ela fizer o dobro disso, vai ganhar 2. Se fizer o triplo, vai ganhar 3 e assim sucessivamente. Vamos analisar aqui os valores que as coligações conseguiram. A primeira coligação, PSDB-PPS, conseguiu 1.952 votos. Eu coloquei aqui na ordem decrescente para facilitar o nosso entendimento. Então, ela não conseguiu o dobro de 1.047. Sendo assim, a primeira coligação aqui ganhou uma cadeira.
lembrando que não é a primeira cadeira, ela ganhou uma cadeira, pois conseguiu os 1.047 votos para ganhar uma cadeira. O mesmo ocorreu com a segunda coligação, PRB-PTB, com a terceira coligação, SD, PSD e PT, com a quarta coligação, DEM-PTN, e com essa outra coligação, PMDB-PHS. Então, cada uma delas ganharam aí uma cadeira. Como critério é que, no mínimo, deveria-se conseguir 1.047 votos na coligação. A coligação PR-PROS, que conseguiu 681 votos, ela não conseguiu atingir a quantidade mínima de votos. E um fato interessante, nessa coligação PR-PROS, tivemos aqui o 9º vereador mais votado da cidade. Eram 9 cadeiras. Se fosse votação direta, ele ganharia a 9ª cadeira. Porém, quem ganha a cadeira não é o candidato, e sim a coligação. E a coligação não conseguiu ganhar essa cadeira, pois não atingiu a votação mínima. O candidato também não conseguiu. Um fato mais curioso ainda que temos aqui na história das eleições de São Lourenço da Serra é a eleição de 2008, onde o candidato mais votado da cidade não entrou, porque a coligação dele não conseguiu atingir a votação mínima exigida. Nessas eleições, ele foi novamente o mais votado, porém ele se encontrava nessa coligação aqui, e aí sim ele ganhou a sua vaga na Câmara Municipal. O mesmo aqui ocorreu com o PSD, PDT, não conseguiu atingir o valor mínimo, e com o PCdoB e PEN, que não conseguiu atingir o valor mínimo. Sendo assim, 5 cadeiras foram distribuídas em primeira etapa. 5 cadeiras, aqui não tem quem ganhou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Os 5 ganharam a primeira cadeira porque atingiram o valor mínimo por cadeira. Sobraram 4 cadeiras. E como que serão distribuídas essas 4 cadeiras? Agora sim, uma a uma, elas vão ser distribuídas conforme o coeficiente partidário. Como funciona? Entre os partidos que conseguiram a votação mínima exigida, é feito o seguinte procedimento. Pega-se os votos que o partido ou coligação teve e divide pelo número de cadeira que já ganhou, mais um. Neste caso, todos aqui ganharam uma cadeira, então todos os valores aqui vão ser divididos por 2 e, consequentemente, a gente sabe que o maior valor vai ser da primeira coligação, já que nós colocamos em ordem aqui decrescente. Então, 1952 dividido por 2 dá 976, temos a divisão por 2 aqui, 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 e nesse caso aqui teremos 1267 dividido por 2 igual a 633. Daria 633,5, arredondado para baixo, 633. Bom, como já dissemos, obviamente a primeira coligação aqui vai ter um valor maior de todos. Então, a sexta cadeira, essa sim, pontualmente, sexta cadeira vai ser da coligação PSDB-PPS. E aí vamos para a distribuição da sétima agora. A regra diz, divide o número de votos pelo número de cadeiras que já tem, mais um. O PSDB já tem 2. Então, você vai pegar agora esse valor total de votos e dividir por 3, dando aí um total de 651 votos. Aqui já tem um valor maior que 651 e, consequentemente, maior que os outros, lembrando, está em ordem decrescente. Então, a sétima cadeira
vai ser da coligação PRB-PTB. Então a 7ª cadeira vem para cá. 8ª cadeira, fazendo o mesmo procedimento, dividindo por 3 agora, também dividindo por 3, continua dividindo por 2, por 2, por 2. Obviamente, eu já fiz uma prévia aqui, seria a gente pegar aí os maiores valores dentro dessa divisão que eu já fiz. Mas, enfim, o maior valor vai estar aqui, ó, SD. O SD vai ganhar a 8ª cadeira. E agora, comparando os valores que sobraram, 725, 633, 651, 575 e 537, a 9ª e última cadeira vai para o DEM-PTN, com 725, né? A 9ª cadeira. Então, feito assim, estão distribuídas aí as cadeiras para cada coligação. Até esse instante, não importa a votação que cada candidato teve. Quem está competindo pelas vagas na Câmara Municipal são as coligações. A partir desse momento, definida quem são, ou melhor, quais as quantidades de cadeira que cada coligação tem, dentro da coligação vai verificar-se quem foram os 2 vereadores mais votados dessa coligação. São os candidatos que aparecem lá como eleito. E assim ocorre o mesmo nas demais. Sendo que os demais candidatos agora sim entram numa fila de classificação dentro da coligação. Aquela lista que aparece lá de classificatória, onde os 9 eleitos aparecem lá, os 9 primeiros nomes, né? E depois os não eleitos, ela é para mera conferência, porque na verdade os suplentes eles se encaixam agora aqui. O terceiro colocado, o quarto, quinto, sexto e assim por diante dessa coligação fica aqui como suplente apenas dessa coligação. Mesma coisa acontece com essa, mesma coisa acontece com essa, mesma coisa acontece com essa. Nesse caso aqui, como só foi eleito um, o segundo colocado é o primeiro suplente e a fila decrescente conforme a votação. Ok? Então eu acho que eu espero ter deixado bem claro aí como que funciona, né? Matando a curiosidade de muita gente, inclusive muitos candidatos não têm aí o conhecimento de como funciona. Às vezes a gente não compreende por que ocorreu certa situação, mas está aí. Qualquer dúvida, mande sua pergunta que eu faço questão aí de responder se for possível. Valeu, muito obrigado e fico feliz porque a matemática ela está presente até nas eleições, né? E bem utilizada pode aí fazer diferença. Valeu, obrigado.